Vamos então resolver o rascunho número 21, que se trata de um problema de análise combinatória, cujo enunciado é o seguinte. Durante a organização das suas coisas, a Cátia encontra numa das gavetas 4 relógios. Um com pulseira azul, um com pulseira branca, um com pulseira vermelha e um com pulseira preta. Ela decide então não continuar a guardá-los na gaveta, mas sim em 4 caixas numeradas conforme a figura abaixo, portanto numeradas de 1 a 4. De quantas maneiras diferentes a Cátia pode guardar todos os 4 relógios, de forma que uma mesma caixa não contenha mais do que 2 relógios. Portanto, este é o problema. E depois, como a linha B, no fundo, como opção de comparação, e se as caixas não forem numeradas? Portanto, no primeiro caso é se as caixas forem numeradas, no segundo caso se as caixas não forem numeradas. Ora bem, isto já vamos perceber porque é que avançamos com esta linha B. Né? Esta linha B é acrescentada para, no fundo, podermos compreender melhor qual é a diferença entre uma opção de seleção que envolve 2 níveis, né? Aqui relógios e caixa, e aqui apenas a seleção dos relógios. Portanto, temos, 4 caixas numeradas, de 1 a 4, o que significa que a ordem de seleção importa. Né? Selecionar esta caixa é diferente de selecionar a segunda, porque a primeira está numerada como 1, e a segunda como número 2, a terceira como 3 e a quarta como 4. Neste caso, a primeira posição corresponde à caixa 1, a segunda posição corresponde à caixa 2, a terceira posição à caixa 3 e a quarta posição à caixa 4. E temos 4 relógios com pulseiras diferentes, o que significa que são relógios diferentes. Temos o relógio com pulseira azul, RA, relógio com pulseira branca, RB, relógio com pulseira vermelha, RV e RP com relógio com pulseira preta. Portanto, o procedimento de selecionar um relógio e guardá-lo numa caixa pressupõe então 2 níveis de seleção. O primeiro nível de seleção é selecionar o ou os relógios, e após a seleção do ou dos relógios temos que selecionar uma caixa para os guardar. Portanto, no fundo, envolve 2 níveis: selecionar a caixa e, que é vezes, selecionar um relógio ou um conjunto de relógios. Portanto, quantos relógios em cada caixa? Se não houvesse qualquer restrição, uma caixa poderia ter 4, 3, 2, 1 ou nenhum relógio. Né? Contudo, a restrição imposta pelo enunciado, que diz o seguinte, que numa mesma caixa não pode conter mais que 2 relógios, exclui dois formatos de quantidade, que é o formato 4 e o formato 5. No formato 1, nós temos as 4 caixas, cada uma delas com um relógio, existe uma única maneira. No formato 2, temos uma caixa com 2 relógios, uma e duas com cada um com uma e uma com 0. Aqui vamos ter mais do que uma opção de combinação. F3, temos 2 caixas com 2 e 2 caixas com 0, também maior que 1. E F4, se fosse 3 relógios, teríamos uma caixa com 3, uma caixa com 1 e 2 caixas com 0. E a opção de 4 relógios, tínhamos uma caixa com 4 e todas as outras com 0. Portanto, estas a 4 e a 5 são excluídas devido à restrição, ficamos apenas com as 3. F1, F2 e F3. Ora bem, no fundo, do formato da caixa F1 será um formato deste tipo. Na posição 1 é a quantidade de um relógio, um relógio, um relógio, um relógio. Formato 2 tem 2 relógios, um relógio, 0 relógio. Formato 3, 2 relógios, 0, 0. E agora temos a combinação disto tudo. Não é? Quantas maneiras podemos ter para cada um dos formatos tipo? Agora vamos analisar. Para o formato 1 é uma única razão, porque todas as caixas têm a mesma quantidade. Não é? Portanto, qualquer permutação de caixas, no fundo, é a mesma. A posição varia, mas a quantidade em cada caixa é exatamente a mesma. No formato 2 é diferente. Temos uma caixa com 2, 2 caixas com 1 e uma caixa com 0. Portanto, temos uma permutação com repetição, permutação de 4 caixas com repetição de 2. A quantidade de uma caixa, de um relógio, aparece 2 vezes. Portanto, a repetição de 2 é igual a 4 fatorial sobre 2 fatorial. Ou seja, 12 combinações diferentes de maneiras de selecionar uma caixa neste formato. Se quiserem analisar, temos aqui as 12, né? 3 mais 6, 9, mais 3, 12. Estas aqui são exatamente iguais, por isso é que são eliminadas. Portanto, temos aqui as 12 combinações possíveis. No formato 3, formato do tipo 2200, temos uma permutação de 4 caixas com repetição de 2 caixas com quantidade 2 e 2 caixas com quantidade 0. Ou seja, isto é igual a 4 fatorial, a dividir por 2 fatorial e a dividir por 2 fatorial. Fazendo as contas, vamos chegar a 6 combinações possíveis.
temos aqui as 6 combinações possíveis. 3 mais 3. Estas são eliminadas porque são iguais às anteriores. Portanto, no formato 3 ficamos com 6 combinações possíveis. Vamos então resolver o problema por dois métodos diferentes. O primeiro método, vamos utilizar o princípio fundamental da contagem, o PFC, e no segundo método vamos utilizar o conceito de permutações, combinações e arranjos, que denominamos como método PAC, né? No primeiro método, vamos analisar o formato 1. Temos as 4 caixas, né? As 4 caixas com quantidades exatamente iguais. Temos 4 caixas com a mesma quantidade e temos os 4 relógios diferentes. Portanto, quantas possibilidades temos para selecionar a primeira caixa? Temos 4 caixas, portanto temos 4 possibilidades. Para a segunda seleção de caixas já só temos 3 porque uma já foi selecionada. Para a terceira seleção da caixa já só temos 2 porque 2 foram selecionadas, e para a última só temos uma hipótese de seleção porque já foram selecionadas 3. Portanto, temos 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Para os relógios é exatamente o mesmo. Como selecionamos um relógio a primeira vez, temos 4 hipóteses. No segundo já só temos 3 porque um já foi selecionado. Na terceiro só temos 2 porque já foram selecionados 2 relógios. E finalmente na última hipótese é o relógio que sobeja é uma hipótese. Portanto, a combinação selecionar a caixa e selecionar o relógio vai ser exatamente igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é dividir por 4, fatorial. Porquê é que nós dividimos por 4? Porque neste caso temos que desprezar a troca entre as caixas, porque as caixas são iguais. Como as caixas têm quantidade de 1, não adianta estarmos a permutar as caixas porque a quantidade é a mesma. Logo, divide-se por 4 fatorial. 4 fatorial porque são 4 caixas. Ora, 4 fatorial que é de cima dividido por 4 fatorial que está em baixo é uma possibilidade. Chegamos a uma possibilidade como já tínhamos visto. Para selecionar os relógios, temos 24 possibilidades, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, 4 fatorial. Portanto, para o formato 1 temos, portanto, 1 vezes 24, temos 24 hipóteses para guardar os 4 relógios nas caixas com a quantidade igual a 1. Vamos analisar agora o formato 2. No formato 2 temos temos uma caixa com quantidade 2, temos 2 caixas com quantidade 1 e temos uma caixa com quantidade 0. Para selecionar a primeira caixa temos 4 hipóteses, temos 4 caixas. Para selecionar a segunda caixa temos 3. Esta temos 2 e aqui tiramos uma, que não vale a pena levar a 1, mas temos uma hipótese. Portanto, e para selecionar os relógios? Para a primeira caixa nós selecionamos 2, temos uma hipótese. Para selecionar o primeiro temos 4, o segundo relógio 3. Portanto, temos aqui uma combinação de 4 vezes 3 dá 12. Para selecionar o terceiro relógio só temos 2 e para selecionar o último relógio só temos uma. Logo, para selecionar a caixa, o que é que nós temos? Temos 4 vezes 3 vezes 2 e é dividir por 2 fatorial. 2 fatorial porquê? Porque nós, no fundo, temos que desprezar a troca entre estas duas caixas que são iguais em termos de quantidade. E duas caixas têm quantidade de 1. São duas caixas. Logo, dividimos por 2 fatorial. Isto dá-nos 12. Selecionar os relógios. Temos 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 a dividir por 2 fatorial. E 2 fatorial para quê? Para desprezar a permuta dos dois relógios dentro desta caixa. Não é? Porque este produto dá-nos a permuta entre os relógios e temos que desprezar a troca entre os dois relógios que estão dentro de uma caixa, que não adianta permutar, né? Ter o relógio, por exemplo, de pulseira azul com a branca, ou ter o relógio de pulseira branca e azul dentro da mesma caixa é a mesma coisa. Portanto, a permuta não traz nada de diferente. Portanto, esta é a justificação. Portanto, no formato 2 vamos ter 12, que é o número de combinações, número de hipóteses para selecionar a caixa, vezes o número de hipóteses para selecionar os relógios, que também são 12, dá 144 hipóteses para guardar os 4 relógios. No formato 3, vamos ter uma caixa de quantidade 2 mais uma caixa de quantidade 2 e 2 caixas de quantidade 0, não é? E temos os mesmos 4 relógios. Quantas hipóteses temos para selecionar a primeira caixa? Temos 4 hipóteses, temos 4 caixas. Para selecionar a segunda caixa de 2, temos 3 hipóteses. As outras nem vale a pena porque não vão ter relógios. Portanto, vamos ter 4 vezes 3 hipóteses. Não é? E dividimos por 2 fatorial, porquê? Porque temos que desprezar a troca, a permuta entre as duas caixas, porque são caixas com a mesma quantidade. Dividimos por 2 fatorial, fica 4 vezes 3, 12, dividido por 2 fatorial dá 6.
Para selecionar os relógios, nós temos 4 vezes 3 hipóteses para selecionar o primeiro 4 e o segundo relógio 3, e para os outros dois não vale a pena, que são os que sobejam. Portanto, não temos qualquer... são os dois que sobejam, são os dois que vão para aquela caixa. Portanto, vamos ter 4 vezes 3 vezes 1, é dividir por 2 fatorial. Para quê? O 2 fatorial é para desprezar exatamente a permuta entre os dois relógios que foram selecionados para a primeira caixa, não é? Como está aqui explicado em detalhe. Portanto, para o formato 3 vamos ter 6 hipóteses, mais vezes 6 dá 36 hipóteses para guardar os 4 relógios. Ou seja, no total temos 24 hipóteses por formato 1, mais 144 de formato 2, mais 36 de formato 3, ou seja, 204 hipóteses para guardar os 4 relógios nas 4 caixas, de forma que cada caixa não contenha mais do que 2 relógios. Portanto, esta é a solução do problema. Vamos então analisar o problema pelo segundo método, isto é, pelo método utilizando permutações, arranjos e combinações, e a análise é idêntica, só que as ferramentas que utilizamos são diferentes. Portanto, para selecionar as caixas, já sabemos que é permutações de 4 com repetição de 4, né, porque são 4 caixas iguais, dá 4 fatorial sobre 4 fatorial é igual a 1. Isto é o que nós já tínhamos visto nas quantidades de formato 1. Para selecionar o primeiro relógio, temos uma combinação, temos que selecionar uma combinação de 4, 1 a 1 para a primeira caixa. Depois temos a hipótese de selecionar um relógio em 3 na segunda caixa. Um relógio de 2 podemos selecionar terceira caixa, e finalmente a combinação 1 a 1 para a última caixa. Ou seja, isto dá-nos 4 fatorial, ou seja, 24. 1 vezes 24 dá 24, ou seja, é a mesma coisa que a primeira metodologia. 24 hipóteses para guardar os 4 relógios. Para o formato 2, vamos ter uma caixa com 2, duas caixas com 1 e uma caixa com 0. O número de hipóteses para selecionar as caixas, temos a permutação das 4 caixas com repetição de 2, que é as 2 caixas com quantidade de 1, ou seja, dá 4 fatorial a dividir por 2 fatorial, isto dá 12. Vezes o quê? Agora as hipóteses para selecionar o relógio. Temos para selecionar os 2 relógios para a primeira caixa, temos combinações de 4, 2 a 2. Não é? Para o terceiro relógio temos combinações de 2, 1 a 1, porque 2 porquê? Porque 2 já foram selecionados, só temos 2 relógios, e finalmente para o último temos combinação de 1 a 1. Fazendo as contas temos 12, ou seja, 12 vezes 12, 144 hipóteses, também de acordo com a metodologia 1, não é? Exatamente com o princípio fundamental da contagem. Finalmente, no formato 3, vamos ter 2 caixas com quantidade de 2, né, e 2 caixas com quantidade de 0. O número de hipóteses para selecionar as caixas, vamos ter permutação de 4 caixas com repetição de 2 mais 2, isto dá 4 fatorial sobre 2 fatorial dividido por 2 fatorial, ou seja, dá 6. E para selecionar os relógios para a primeira caixa, vamos ter combinações de 4, 2 a 2, e para o segundo é a única hipótese, porque os 2 relógios que vamos pôr aqui são os 2 que restam. Portanto, temos combinações de 4, 2 a 2 vezes 1, ou seja, dá 6. 6 vezes 6 dá 36, ou seja, temos 36 hipóteses para guardar os relógios no formato 3. Juntando as 3 quantidades, temos na mesma 24 mais 144 mais 36, ou seja, 204 hipóteses para guardar os 4 relógios nas 4 caixas, de forma que cada caixa não tenha mais que 2 relógios. Portanto, está aqui provada e comprovada a metodologia com o resultado do problema, tendo em conta estes dois métodos de cálculo diferentes. Agora, como questão adicional, e se as caixas não fossem numeradas? Significa que a ordem de seleção da caixa não tinha importância, porque nesse caso teremos que apenas um nível de seleção, ou seja, selecionar os relógios. Não é? Neste caso tínhamos 4 hipóteses para selecionar o primeiro relógio, 3 para o segundo, 2, 1, ou seja, tínhamos 24 hipóteses para selecionar os relógios. Ou seja, isto em termos de princípio fundamental da contagem. Ou em termos de utilizando o PAC, a metodologia PAC, tínhamos combinações de 4, 1 a 1, combinações de 3, 1 a 1, 2, 1 a 1, 1 a 1, ou seja, 24 na mesma. Para o formato 2 é exatamente a mesma coisa. Vamos ter uma caixa com dois relógios, uma caixa com 1 e outra caixa com 1. Ou seja, temos 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, sobre 2 fatorial, porquê? Para desprezar a permuta entre os dois relógios nesta caixa. Portanto, divide-se por 2, temos 12 na mesma, ou seja,
em termos de PAC, em termos da segunda metodologia, temos combinações de 4, 2 a 2 para a primeira caixa, combinações de 2 a 1 para a segunda, e para a terceira é o relógio que sobra. Portanto, é 1. Portanto, temos 6 vezes 2 vezes 1, ou seja, 12 também. Não é? Para o formato 3, vamos ter uma caixa com 2, duas caixas com 2. Para a seleção dos primeiros dois relógios, temos 4 vezes 3, 4 hipóteses e 3 para o segundo, é 12. Dividimos por 2 fatorial para desprezar por um ou dos dois relógios que estão dentro desta caixa. Para o segundo par de relógios, não temos seleção nenhuma, são os relógios que sobram. Portanto, é vezes 1. Ou seja, neste caso temos 6 hipóteses de seleção. Utilizando a segunda metodologia, temos combinações de 4, 2 a 2 vezes 1, não é? Ou seja, 6 na mesma. Juntando as três parcelas, temos 24 mais 12 mais 6, ou seja, temos 42 hipóteses para guardar os 4 relógios nas 4 caixas, não numeradas, de forma que cada caixa não contenha mais do que 2 relógios. Portanto, como vemos, as hipóteses baixaram de 204 para 42, não é?